Shalom a todos. Aqui é o Rabino Shapira com uma atualização profética. Estive esperando até Pêssar para revelar a vocês as coisas que Hashem colocou em meu coração, especialmente durante o tempo de Pêssar. Veja bem, o tempo de Pêssar é um período único porque fala sobre a redenção passada. Mas como Miqueias 7,15 nos diz, é uma imagem da redenção futura. Há algo importante a se entender sobre Pêssar e sobre o que está acontecendo agora no mundo. Durante o Pêssar, o Hamas rejeitou o acordo de cessar-fogo proposto por Israel com base na devolução dos reféns. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos continuaram as negociações com o Irã. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo e o que podemos deduzir e entender de tudo isso. E a resposta nos é dada pelos rabinos de Israel e pela leitura especial para o último dia do Pêssar. Veja bem, durante o Shabat deste ano, que é o último dia do Pêssar, lemos uma passagem importante em Êxodo capítulo 13. E eu acho que isso vai nos ajudar a entender, especialmente durante esses dias entre agora e Shavuot ou Pentecostes, algumas das coisas que podemos esperar, já que eu espero um grande movimento acontecendo entre agora e Shavuot. Lembre-se, Shavuot é o momento em que Israel recebeu a Torá. É uma representação da redenção futura. Ouça o que a Torá neste Shabat em Pêssar está nos dizendo. Ela diz: e Moisés carregou consigo os ossos de José, que havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente cuidará de vocês, e então vocês levarão meus ossos daqui com vocês. Veja bem, nesta porção da Torá desta semana, é Moisés quem leva os ossos de José, o que, segundo nossos rabinos, representa a etapa final da redenção. O que está escrito? É sabido, e cito, que Moisés é o Messias, filho de Davi. Ele é uma representação do Messias, filho de Davi, pois Moisés é conhecido pelo nome de Shiló, conforme registrado em Gênesis, capítulo 49, versículo 10. Veja, Shiló é equivalente em hebraico à palavra Moisés, mas vai além disso. Os rabinos explicaram que há 2 Moisés que serão ressuscitados neste momento. No final, haverá definitivamente 2 que se unirão em um só. 2 aparições, 2 vindas do Messias que irão convergir em uma só. E quando isso acontecerá? Isso acontecerá no Pêssar, na época do Pêssar. Vocês precisam ouvir isso. Moisés em segredo tem outro nome. Seu nome é José. Está escrito na porção da Torá que Moisés está levando os ossos de José. Portanto, podemos deduzir que Moisés, significando o Messias, filho de Davi, é uma representação de 2 Messias que se unirão em um só Messias. Um chamado Messias, filho de Davi, e outro chamado Messias, filho de José. A razão pela qual Moisés levou os ossos de José é porque, de fato, nos últimos dias, os 2 Messias se tornarão um só. As 2 aparições se tornarão uma só aparição. Agora, preste atenção ao que a Torá está nos dizendo. Está escrito na leitura de Pêssar que o Egito e o exército do Egito, o exército de Satanás, os perseguiu com seus carros de guerra até um lugar que é chamado em hebraico de Pi Haherut. Eles estavam à beira da liberdade e então, diante deles, Baal Tisfum. Veja bem, a palavra Baal Tisfum em hebraico é um dos nomes de Satanás. Agora mesmo, o valor da palavra Baal Tisfum em hebraico é equivalente à palavra Kelev Ha, um cão maligno, uma inclinação para o mal. E isso é algo que todos nós realmente precisamos entender que está acontecendo. Israel chegará ao ponto em que o mundo inteiro o perseguirá de tal forma que Israel pensará que está prestes a alcançar a liberdade. Mas a liberdade que eles pensam que estão prestes a alcançar não acontecerá.
Basicamente, em outras palavras, estaremos à beira de assinar um acordo de liberdade. Mas essa liberdade é uma liberdade falsa. Uma das coisas que podemos esperar ver nos dias vindouros é um acordo abrangente que será assinado, e eu falei sobre isso no livro A Queda de Edom, um acordo inclusivo com a Arábia Saudita e o mundo árabe que entrará em alinhamento, e Israel pensará que esse acordo está prestes a ser assinado. Mas adivinha só, esse acordo é feito por Baal Tzfun, em pessoa, que tem o mesmo valor que a palavra Kelev Ra, que é um dos nomes do próprio Satanás. Lembre-se de que lemos 4 vezes sobre 4 promessas. Ouçam isso. Isso é muito importante porque nessa expressão, Kelev Ra, estamos vendo uma conexão muito significativa com o livro de Lamentações, capítulo 1, versículo 13, que diz: Do alto ele enviou fogo aos meus ossos, estendeu uma rede para os meus pés, lançou-me para trás, deixou-me desolado em constante e interminável miséria. Agora repare atentamente nesta palavra hebraica, Parash Reshet Leraglai. Isso é realmente muito importante, porque se você pegar a palavra hebraica Reshet, que significa armadilha, eu coloquei uma armadilha para os meus pés. A palavra em hebraico Reshet equivale ao valor 225. Agora, se você pegar esta palavra hebraica Reshet 225, a armadilha que é colocada diante de Israel, e você a multiplica por 4, isso é extremamente importante. 225 vezes 4 é igual ao número 900, que é equivalente em hebraico à palavra clipá. A palavra clipá em hebraico é a carruagem de Satanás. O termo clipá, que também é 225, refere-se a 4 exílios e 4 clipot. Essas clipot nos conduzem às clipot do próprio Satanás, que são as 4 forças do mal. O que está sendo colocado em prática agora, amigos, diante de nós, é a 4ª rede. A rede de Edom que está sendo colocada diante de Israel neste momento. E precisamos entender o que isso significa. Está escrito aqui no livro de Lamentações, capítulo 1, versículo 13, que uma rede é estendida e colocada sob os pés de Israel. Será que os Estados Unidos da América colocarão a rede sob os pés de Israel? Sinceramente, espero que não seja esse o caso, mas todas as indicações apontam neste momento para o que escrevi neste livro, A Queda de Edom. Leiam este livro e o livro O Novo Hamas. Leiam esses livros, porque eles mostram que a rede já foi colocada diante e sob Israel para a clipá final e mais mortal. E o momento em que essa clipá for colocada neste lugar, é nesse momento que, assim como quando Israel estava com as costas contra a parede, é o momento em que Moisés e José vão convergir. Vamos compreender isso de maneira mais aprofundada. Deixe-me conectar os pontos para vocês. Na história do Êxodo, capítulo 10, versículo 7, diz o seguinte: Os cortesãos do faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma armadilha para nós? Essa expressão em hebraico, Admatai Yehezelanu Lemokesh, essa expressão é equivalente em hebraico ao valor 566, que é o valor das palavras Mashiach ben Yosef. Veja bem, esses eventos que estão acontecendo no mundo neste momento trarão ao mundo exatamente o que estamos vendo agora. Uma armadilha, um colapso do mercado econômico, um colapso das tarifas. As pessoas não entendem que o que está acontecendo agora com as tarifas faz parte do Mokesh, por causa da forma como as nações estão tratando Israel. A rede que foi usada para a destruição de Israel
trará a destruição consequente das nações. América, você foi avisada. Nações Unidas, vocês foram avisadas. Esta rede é a rede que trará Ben Yosef. E quem é Ben Yosef? Ben Yosef é Ben David, e Ben David é Ben Yosef. Não caia na rede. Una-se ao Deus de Israel e à casa de Israel hoje. Shalom a todos.